Alô Piracicaba, alô Brasil, começa o nosso Néder especial de hoje. Todo mundo está de olho no mandato do Aécio Neves. Sabe por quê? Se o senador Aécio Neves não for reeleito neste ano de 2018, ele perde o foro privilegiado. Perdendo o foro privilegiado, fica mais fácil de Aécio ir para a cadeia. Aécio tem o seu mandato como senador da República vencendo no final do ano. Ele tem duas alternativas: ou se candidata à reeleição, ou se candidata a um cargo que para ele seria menor, um cargo de deputado federal. Deixaria de concorrer ao Senado para concorrer a deputado. Aécio correria riscos sérios se for candidato ao Senado. Correria menos riscos se for candidato à Câmara dos Deputados. Mas seria mais uma das muitas manobras desleais que o povo brasileiro está condenando. Alguém que tenta fugir de um julgamento, tenta fugir de uma situação que viraria um cidadão comum diante da justiça, perdendo o foro privilegiado, se escondendo através aí de um cargo eletivo. Aécio pode ser candidato a deputado para fugir da prisão, para manter o seu foro. Isso se a justiça não acabar com essa vergonha do foro privilegiado, que é, sem dúvida alguma, uma das atrocidades à democracia brasileira. Mas essa história de perder mandato e de perder o foro é algo que está presente na rotina e na atualidade do Brasil. Vejam, por exemplo, o ex-governador Geraldo Alckmin, que se licenciou não, mas que teve que renunciar ao cargo de governador para ser pré-candidato à presidência da República. Assim que perdeu o foro privilegiado, muitas ações e muitas denúncias e muitos processos começaram a fazer parte da vida do ex-governador, que agora vem tendo extrema dificuldade em se defender e, ao mesmo tempo, organizar a sua pré-campanha à presidência da República. E é claro que o PSDB começa a pensar em uma alternativa ao nome de Alckmin. O candidato de 2014, que quase ganhou as eleições, o Aécio, está encrencado. Alckmin pode ficar ainda mais encrencado. Quem seria a outra via do PSDB? Não tem. Pelo menos as possibilidades parecem que já não estão mais na mesa. A grande possibilidade seria de João Dória, o ex-prefeito de São Paulo, que é candidato ao governo do estado, poder desistir da sua candidatura para salvar o PSDB na disputa presidencial. Mas Dória parece que já esqueceu essa possibilidade, já que vem bem nas pesquisas que o indicam como o primeiro colocado na disputa contra Scaff e Márcio França pelo governo de São Paulo. São jogos de xadrez, né? São apenas articulações, são peças que vão se movendo nesse grande tabuleiro político a caminho de outubro, quando teremos, enfim, uma definição com relação a tudo isso. O que se sabe nesse momento é que algumas extremidades brigam pela presidência da República e outras candidaturas de centro brigam também para garantir os seus espaços. Tudo aberto, tudo indefinido, tudo no campo das especulações. E, evidentemente, o que fica mais provável daqui para frente é que as conversas vão continuar acontecendo, as articulações e muita gente recebendo convites para tomar os seus cafezinhos e para bater aquele papo. É a política que entra no campo das negociações visando as eleições deste ano. Só não dá para negociar com quem está indo para a cadeia ou para quem está indo para o corredor da morte política. Caso também de outro tucano, o ex-governador mineiro, ex-senador Eduardo Azeredo. O Eduardo Azeredo que também visita a cadeia como uma espécie de nova casa por muito e muito tempo. Afinal de contas, aqueles que achavam que a polícia, a justiça e a cadeia era só para políticos do PT, já estão entendendo que o país está mudando pela justiça. Estamos encarando uma nova realidade pela justiça. Afinal de contas, assim como a corrupção é suprapartidária, e sempre foi, a cadeia também deve ser suprapartidária. E vai continuar sendo por muito tempo, porque a faxina, pelo jeito, está apenas começando. Fique ligado, fique ligada, no ar o nosso Néder especial de hoje.
o nosso programa traz hoje para você a cobertura do Expo Noivas, Festa do Interior. Evento realizado no Clube de Campo de Piracicaba, uma feira de noivas e noivos para você que quer casar, para você que quer organizar aí uma grande festa de casamento. Mas nós vamos começar trazendo para você mais uma reportagem da Semana da Cultura Árabe da nossa Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa de Piracicaba. O evento na Câmara de Vereadores, a entrega dos títulos beneméritos aos médicos Antônio Chaim e Ivan Arbex, uma homenagem justa a dois grandes profissionais da saúde homenageados pela Câmara e pela Sociedade Sírio-Libanesa. E você vê o detalhe também da confraternização, do jantar, tudo isso agora a partir desse instante aqui no nosso Néder Especial de hoje. Mais uma Semana da Cultura Árabe, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, Dr. Marcelo Magro Marum, para falar sobre esse evento de hoje, especificamente na Câmara, a entrega dos títulos beneméritos, muitas atividades, né, neste mês praticamente aqui de abril. Prazer mais uma vez poder falar contigo e que maravilha, né, mantendo-se a tradição de mais uma semana, doutor Marcelo. É isso aí, boa noite a todos. Boa noite, Néder. É sempre um prazer estar falando com você, com o seu público. Mais uma Semana da Cultura Árabe que a Câmara de Vereadores nos proporciona, né, desde 2008. Hoje com os homenageados Dr. Ivan Arbex, Dr. Antônio Chaim. E saímos da Câmara de Vereadores lá com muito prazer, com muito orgulho de estar representando a nossa colônia. Estamos agora fazendo uma confraternização entre associados, diretores, familiares, homenageados, enfim, muito bom. E é uma alegria poder novamente assistir à valorização de dois descendentes de árabes, um da descendência libanesa, outro da descendência síria, que representam muito na medicina, né, que mantém essa tradição desse povo árabe que realmente sempre se destacou, entre outras atividades, também na área médica. Sim, sim. Nessa oportunidade, nessa ocasião, né, da Semana da Cultura Árabe, nós resolvemos homenagear a área médica, né? Por isso que nós chegamos nesses dois médicos com especialidades diferentes, renomados, médicos com notório reconhecimento em Piracicaba, região. Mas o que mais me chamou a atenção, Néder, no currículo deles foi o trabalho voluntário que eles desenvolvem junto à Sociedade Piracicabana, que isso vai bem de encontro com o que a Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa promove nas suas atividades. Isso que é interessante, né? São pessoas que prestam um serviço contínuo aos mais necessitados. Sim, sim. Eles têm a profissão deles, como eu disse na Câmara, é maravilhoso o currículo deles, médicos formados, pós-graduados, mestrados, enfim, mas o que mais nos chamou a atenção realmente são a atuação deles em diversos segmentos da sociedade piracicabana e o trabalho voluntário, a ajuda aos irmãos mais necessitados. Isso realmente chamou a atenção da diretoria quando da chegada do currículo, né, de ambos os homenageados, e deliberamos de imediato, de plano, na aprovação e na consequente homenagem aos mesmos. E olha, uma semana de mais atividades, né? Começou ali com
com uma palestra importantíssima, tem o lançamento de livro, missas, né? Atividades contínuas. Sim, iniciamos a exposição, né, na nossa própria sede, na Governador Pedro de Toledo 1045, iniciando no dia 9 de abril e termina no dia 20 de abril agora. Com trajes, objetos, enfim, que lembra o árabe, né? A cultura árabe, a tradição árabe. Nós estamos abertos lá, a sociedade, nesse período de 9 a 20 de abril, das 9h30 às 12h30, das 13h30 às 18 horas. Onde na segunda-feira agora nós fizemos já uma palestra para os alunos do SESI aqui de Piracicaba. Foram em torno de 60 alunos, participaram, e ela fica aberta agora para toda a sociedade piracicabana poder conhecer um pouquinho mais da cultura árabe e da própria Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, que tem um patrimônio histórico tombado lá, que é uma sede maravilhosa, que todos deveriam passar para conhecer. Olha, no centro da cidade, né? No centro da cidade, na Governador, e também, desculpa, né? Além disso, nós teremos lançamento do livro, nós teremos missa maronita, missa ortodoxa, enfim, um mês cheio de atividades para a celebração da cultura árabe. Maravilha. E olha, trabalho beneficente sensacional, trabalho de valorização da cultura, integração do povo árabe com a cidade, que é muito importante, né? É uma tradição de 116 anos que se reparte com a população de Piracicaba. Sessão solene hoje sensacional. Hoje aqui nesse jantar, presença do prefeito Barjas Negre, entre outras autoridades, quer dizer, tudo caminhando de uma maneira muito destacada. Grande abraço, parabéns, sucesso a todo esse trabalho, Marcelo. Obrigado, contamos aí com todos os diretores para dar continuidade a esse trabalho brilhante, não que a minha gestão está fazendo, que a Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa faz e fez durante já 116 anos praticamente, né, que era de 1902, junto, a princípio, dos seus patrícios que chegavam até a Piracicaba, até o Brasil, e depois abrindo as portas e chegando até as entidades, ajudando com trabalho voluntário, como eu disse, os irmãos mais necessitados. Realmente é um prazer e um sucesso total essa semana. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o Marcelo Marum, presidente da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, na Semana da Cultura Árabe. Na sequência, nós vamos trazer mais entrevistas aqui para você. المجروح يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. Olha, eu tenho a honra de estar aqui ao lado de uma grande figura muito querida, que eu particularmente admiro muito, o Dr. Antônio Luiz Lordelo Chaim, hoje aqui sendo homenageado pela Sociedade Sírio-Libanesa, título de benemérito, não apenas pelo trabalho na área da saúde, mas também e principalmente pelo trabalho social beneficente que também desenvolve. É muito importante esse reconhecimento, Dr. Chaim, porque mostra para as outras pessoas uma faceta diferente do médico e, ao mesmo tempo, educa, né? Mostra caminhos opcionais a serem seguidos também. Muito boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, Néder. É um prazer falar com seus ouvintes no seu programa. Eu acho que eu recebo com muita alegria e gratidão essa homenagem, mas essa homenagem também, eu digo para você que reflete, não a minha pessoa, mas reflete a pessoa do sírio-libanês, né? O sírio-libanês tem um DNA de trabalho, tem um DNA de generosidade, uma personalidade solidária e conciliadora. O libanês ele tem uma ideia de família muito importante.
né? Então, preserva a família. Isso tudo, talvez, né, não só eu mereça, mas muitos libaneses aqui da cidade que trabalham na área da medicina, na área da arquitetura, na área da engenharia, na área da radiocomunicação, como você, são iguais a mim, nessa personalidade. E é uma personalidade que faz uma nação. O Brasil inteiro tem aí uma quantidade de descendentes que traz aí à tona uma marca, né, de desenvolvimento, de ação. O sírio-libanês, o libanês, eles vieram, migraram para o Brasil no início do século XX. E eles migraram fugidos do seu país. Imagine você, né? Você mudar de país, perder toda a sua terra, perder o contato com seus familiares. O migrante só tem a força do trabalho. A força do trabalho é o seu patrimônio. Então, a gente vê essa migração que existe novamente do povo sírio fugindo da guerra, é uma coisa difícil, porque você deixa seus costumes, você muda todo o seu hábito. Então, a gente tem que dar valor para os nossos antepassados, dar valor pelos nossos bisavós, avós, e também é uma maneira de você, fazendo a Semana da Cultura Árabe, você defender a nossa arte, a nossa cultura, perpetuar a nossa língua, os nossos costumes. Isso, né, eu quero passar para os meus filhos, isso eu quero que eles passem para os meus netos. Você sabe, meu filho tem 23 anos, ele fala muito bem inglês, mas ele também fala um pouco de árabe. E é difícil, só que bacana, difícil falar árabe, mas ele quis aprender árabe. Se infiltrar na pátria árabe, que é a tradição da família, da onde ele descende. Mas, viu, hoje, tanto o libanês como o sírio, ele não é aquele que a gente vê no noticiário, que briga, que guerreia. Pelo contrário, o árabe é um povo da paz, um povo solidário. Você vê que todo árabe, quando encontra a família, encontra os primos, como a gente fala, a gente acha um prazer e tem uma felicidade de encontrar. Mesmo não conhecendo, mas sabendo que é descendente, nós ficamos felizes. Dr. Chaim, parabéns pela homenagem, por essa situação de reconhecimento. Eu costumo dizer que quando se homenageia alguém, não apenas se faz um ato de reconhecimento, se faz um pouco de história, se traz um pouco ao conhecimento público histórias importantes e pessoas que têm aí um contato direto, quase sempre com a população, que é o seu caso como médico, né? E as pessoas tendo ciência da sua história, do seu trabalho, é muito melhor, porque você tem um trabalho que educa e que forma opinião e que forma seguidores também. Parabéns, viu? Néder, muito obrigado pelas suas palavras generosas, viu? Eu agradeço, mas talvez eu não mereça tanto, mas muito obrigado, meu amigo. Grande abraço, prazer em vê-lo e parabéns. E a gente vai ver mais destaques aqui nesta noite de entrega de títulos beneméritos na Semana da Cultura Árabe.
Aí, portanto, o evento da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, muito importante salientar essa grandeza das homenagens, né? Toda vez que você homenageia alguém, você traz um pouco da história para o conhecimento de outras pessoas, porque cada homenageado tem uma história, tem uma importância, tem um papel cumprido na sociedade, e quando você expõe esses trabalhos, esses currículos, essas ações dessas pessoas, você também educa, ensina e traduz conhecimento para outros segmentos da sociedade. Fique ligada, voltamos a seguir com mais Néder Especial. When I was young, I would stand alone with visions of worlds that were on my own. The lights in the sky weren't that far away. Living in the vastness of outer space. All my life I've been a star, holding a light up in the dark, while I try to keep clear of all the waves in your atmosphere. All my life I've been a star, holding a light up in the dark, while I try to keep clear of all the waves in your atmosphere. Of all the waves in your atmosphere. Aqui no Salão Corte Estilo. Corte Estilo, você sabe, fica aqui na Galeria do Açaí Atacadista, no centro da cidade. Aqui você tem estacionamento para fazer aí com tranquilidade o corte do seu cabelo. Você tem também a área de alimentação, tem restaurantes, tem também diversão, porque tem a lotérica, tem também muitas opções de compras no açaí e tem o Corte Estilo, que é o salão que está fazendo a sua cabeça já há muitos anos, tradição absoluta em Piracicaba, e agora tem uma novidade especial para você. Tem o elevador que já foi inaugurado. São 2 elevadores para facilitar a sua vinda aqui nesse andar onde está a entrada do açaí e também onde está a Galeria do Açaí, onde está também o Corte Estilo. Toninho, que maravilha, hein? Já estamos aqui com a saída do Extra, nós continuamos, já estamos aqui há 10 anos, né? Firme e forte aí, graças a Deus. Aí convidando as pessoas, pode estar vindo, que a gente ficou um pouquinho escondido aqui, porque acabou a escada rolante, mas abriu o elevador, até facilitou um pouco mais. Estamos também com uma promoção de segunda, terça e quarta, pé e mão de R$ 46 para R$ 40. Escova e hidratação feita com a Joy, que é um produto muito bom americano, de R$ 150, está saindo por R$ 98 de segunda, terça e quarta. Esses dias aí, quem quiser estar agendando o horário, fique à vontade. E é legal porque aqui no Corte Estilo dá para toda a família ser atendida, o papai, a mamãe, a criança. Opa, estamos aqui, 4 cabeleireiros e 4 manicure, bem à disposição das pessoas. E todo vapor, a gente continua aqui, muita gente achou que a gente saiu com a reforma do prédio, mas não saímos, continuamos aqui atendendo e pode vir para cá, gente. Tem estacionamento gratuito, vai pegar depois tem como validar o cartão, não paga nada pelo estacionamento. Isso é uma coisa que vale bastante. No centro da cidade, estacionamento é complicado, mas aqui não. Aqui você tem o estacionamento do açaí e tem essa área gostosa aqui, que é aqui a Galeria do Açaí, com, repito, lotérica, restaurante e o salão Corte Estilo, tradição na cidade. É isso aí, estamos aí todo vapor e agradecer o pessoal, a gente tem uma clientela boa, mas estamos lembrando alguns clientes que achou que o salão não estivesse funcionando com a obra, mas estão lembrando que a gente está aqui. 10 anos em Piracicaba e muito bem aceito pela cidade, graças a Deus. Pode vir para cá, a gente vai atender todo mundo com muito carinho. Que eu costumo dizer sempre, o nosso cliente é nosso maior patrimônio. É isso aí. Vem você também aqui para o Corte Estilo, na Galeria do Açaí, aberto todos os dias. Os domingos que não, de segunda a sábado. A gente está funcionando aqui das 9h30 até as 19 horas. Pode vir com hora marcada, até mesmo sem hora marcada, a gente sempre dá um jeitinho. Maravilha. Corte Estilo, fazendo a sua cabeça aqui na Galeria do Açaí.
E vamos em frente. E o nosso telefone aí, 3422-5322. Para marcar, para perguntar, tirar dúvida, né? Isso mesmo, pode vir para cá. Maravilha. Aí o Toninho, alegre, não é para menos, uma alegria enorme aqui, o Açaí, né? O antigo Extra, o Açaí, com essa nova praça revigorada. Repito, gente, muitas coisas gostosas para você. Você vem fazer sua compra, faz seu cabelo, faz o seu joguinho na lotérica, faz a sua refeição no restaurante e, acima de tudo, vive um momento aqui de alegria, de confraternização com profissionais gabaritados do salão Corte Estilo. Valeu, Toninho. Opa, obrigado pela força, né? A Justiça mantém preso Paulo Preto, o chamado operador de propinas do PSDB. Ele que foi diretor do Dersa. Paulo Preto tem muito que contar a respeito do seu envolvimento com alguns políticos tucanos e também tem muito que falar a respeito do Rodoanel. Coisas que com o tempo vão ser reveladas, afinal de contas, está pintando também aí uma nova delação premiada, dessa vez envolvendo o estado de São Paulo. O Néder Especial traz agora para você as imagens de um grande evento realizado neste final de semana no Clube de Campo de Piracicaba. Estamos nos referindo à Grande Expo Noivas, Festa do Interior, evento que reuniu muitas pessoas competentes que são aí especializadas em casamento. Muitas modalidades, muitas atrações para você ter aí como um guia para a sua festa de casamento. São vários profissionais que atuam na área de casamento que se reuniram nessa feira que trouxe novidades e muitas alternativas para a sua festa ser realmente um grande sucesso. E é claro que a grande quantidade de noivos e noivas, de pessoas que querem se casar, foi a tônica, foi o grande referencial de frequência deste evento no Salão de Cristal do Clube de Campo de Piracicaba. Você está vendo aí vários estandes com vários profissionais. Tivemos a demonstração através das modelos de vestidos de casamento, vestidos de noiva inclusive, né? As belas noivas que estiveram ali se apresentando como modelos, dando toda uma demonstração de como deve proceder aí uma noiva bonita no dia do seu casamento. Tem também fotos, filmagens, bandas, músicas dos mais diferentes tipos, artistas que fizeram ali também as suas apresentações, buffets, desde refeições sofisticadas até doces, bebidas, alianças de casamento, um roteiro de viagens também, né, para você que quer casar e quer já emendar uma boa lua de mel. Decoração de festas, decoração de igreja, enfim, uma infinidade de possibilidades para você que vai se casar. Tudo isso nessa Expo Noivas, Festa do Interior, que foi realizada no Clube de Campo de Piracicaba. O clube sediou esse evento realmente importante que trouxe aí novidade e inovação e atraiu muita gente que está querendo casar e que foi ver aí as novidades para organizar a sua festa de casamento. E nós preparamos um bloco agora especial para você, um clipe que vai trazer aí as principais atrações desta feira aqui no Néder Especial Expo Noivas, a Festa do Interior no Clube de Campo.
Em certo momento, quando percebeu que estava chegando próximo da prisão, o ex-presidente Lula teria se comparado a Nelson Mandela. Não foi na véspera nem na antivéspera da sua prisão, foi dias antes da sua prisão. Ele disse que se sentia como Nelson Mandela. Essa ofensa de Lula à história de Nelson Mandela não ficaria assim tão simplesmente citada na história. Ela teria uma repercussão nefasta dentro do próprio PT. Ela educaria de maneira irregular outras pessoas, como, por exemplo, a senadora Gleisi Hoffmann, que foi tocada por essa asneira de Lula e foi até a rede de TV Al Jazeera dizer que ele, Lula, é um preso político. Ora, se todos os presos políticos tivessem julgamento e tivessem o poder de se defender e o direito de se expressar e de contratar advogados para fazer a sua defesa, se todos os presos políticos tivessem julgamento decente, transmitido ao vivo, para todas as pessoas terem ciência daquilo que está sendo feito, de forma transparente, ética, honesta, se todos os presos políticos pudessem contratar os mais caros advogados do país e tivessem dinheiro para isso, como Lula tem, puxa vida, preso político, Gleisi Hoffmann, dessa vez você foi demais. Nem aquele vídeo seu, senadora Gleisi Hoffmann, em que você aparece ensinando ali aqueles trabalhadores rurais como é que colocava aqueles preguinhos, os miguelitos na pista, para propositadamente furar o pneu dos ônibus da caravana do Lula, isso aconteceu recentemente, nem aquela cena sua foi tão deplorável do que essa que você se prestou a fazer na rede de TV Al Jazeera. Que coisa chula, que coisa sem nexo, que coisa vazia, de alguém que sabe que também está prestes a ser condenada, de alguém que sabe que também pode parar atrás das grades, junto com toda a corja que defende de maneira tão emocionada, tão patriótica. Ora, que é isso, gente? Alguém acredita nela? Talvez uma militância adestrada ainda se incomode, se importe, se impulsione com as coisas que diz Gleisi. Mas falar isso lá fora, mentir para outros países, ainda mais, Gleisi, para países que têm presos políticos de verdade. Al Jazeera entra em alguns países que têm ali em seus porões presos políticos. Quando essas pessoas viram você falar que Lula é preso político, com julgamento, com advogado, foram 5 tribunais, Gleisi. Você vai falar de preso político para países que realmente, de verdade, têm presos políticos. Estão dando risada de você. Já todo mundo sabe que aqui no Brasil você é a Gleisi, não tem jeito. É a Gleisi, é a senadora do PT, que é aquela que quando põe a cabecinha para fora para gritar, segura o ouvido, respira fundo, tenha paciência, porque a gente sabe que vem asneira, que vem ali excremento nos nossos ouvidos. Gleisi Hoffmann, que pena, mas é mais uma demonstração de gente que mostra desespero, falta de preparo, falta de condições de exercer o mandato público, senadora da República, vejam só, presidente nacional do PT. Aí começa a ter uma certa coerência pelos atos que ela fala. Lamentável, olha, deplorável, lamentável.
Vamos voltar a falar da Semana da Cultura Árabe. Quero reviver com você a entrevista que fiz com Vitor Kray, de Corte Real, que lançou um livro importantíssimo sobre a colônia árabe. Vamos lá. Olha, Semana da Cultura Árabe está prosseguindo. A gente hoje está aqui na sede da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, ao lado do nosso querido Vitor Kray, de Corte Real. É o livro Alma Libanesa, Coração Piracicabano, que ele está apresentando hoje a todos aqui nessa noite de sábado. Esse livro é uma obra muito especial porque o Vitor reuniu escritos do seu avô, o Antônio Jorge Kray, o Tony. E ele pegou esses escritos, fez ali algumas adaptações e publicou essa obra que tem realmente a alma libanesa e o coração piracicabano. Vitor, que legal essa sua iniciativa, parabéns pela obra. Muita gente nesse lançamento, é uma prova de que é realmente um conteúdo de grande valor. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com tanta gente, agora também pela TV. Eu acho que isso é muito importante para a gente deixar realmente vivo a lembrança dos nossos antepassados, dos nossos criadores, enfim, de quem nos trouxe até aqui. Então, os textos que meu avô nos deixou, lá nos anos 2003, 2004, de uma riqueza, de uma lembrança da memória dele, que hoje poder compartilhar isso com os familiares, com os amigos, com todos os interessados, né, na cultura piracicabana e na cultura libanesa, é uma alegria para todos nós. Ele deixou esses textos, eu consegui reunir com a ajuda da minha mãe, de mais pessoas que ajudaram nesse processo, coloquei em ordem cronológica e agora está aí, apresentado em forma de livro, com apoio para viabilizar a obra no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que foi por meio de recursos da Prefeitura, intermediados pelo Instituto Histórico, que foi possível trazer até as pessoas essa obra, e com apoio também da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, realizar esse evento de lançamento e trazer para as pessoas esse momento que é tão importante para a gente, para a família Kray, mas eu acredito que para todos os libaneses e para todos os piracicabanos. Seu avô faleceu em 2006. Isso, em 2006. Como é que você teve contato com esses escritos, com esse material todo? Ele teve uma educação muito precária, né? Estudou até o 3º ano do ensino primário, mas apesar desse ensino limitado que ele teve, ele sempre estudou, leu e foi uma referência para mim, do ponto de vista da cultura mesmo, da leitura. Então, sempre me espelhei muito nele nesse sentido. E ele sempre escreveu. Ele sempre escreveu, produziu artigos que ele enviava para jornais, para concursos literários, mas todos textos curtos. Por conta, inclusive, acho que da própria formação dele, ele nunca teve fôlego para escrever um texto longo de uma vez. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi escrevendo aos poucos, conforme as lembranças, não uma preocupação cronológica. De repente, vinha uma lembrança do episódio dele da infância, ele procurava pôr num texto manuscrito. E foi escrevendo. Isso ficou guardado nas mãos da minha mãe. Chegou um momento, ele faleceu em 2006, que ela me entregou, falando, a gente precisa levar isso para as pessoas. Só que na correria eu fui deixando, foi só agora, mais recentemente, 2015, 2016, que eu vi a imensidão de textos que nós tínhamos em mãos, né?
Então daí eu organizei isso e deu esse livro de 100 e poucas páginas, um pedaço da história da família. Muito importante, porque vai ser seguido por muita gente, as pessoas vão se informar não apenas com relação à história da tua família, mas é como um roteiro, né, daquele imigrante, daquele povo árabe ou libanês, especialmente aqui, que fez uma história bonita aqui na cidade, né? É uma história que se remete à história de outras tantas famílias que vieram para cá e que tem essa história toda. Como é que foi a tua infância com o teu avô? Você falou que você tinha um contato muito forte, muito próximo com ele, né? Sim, minha convivência com meu avô, porque na verdade eu tenho uma descendência sírio-libanesa por parte de mãe, né? Porque meu avô materno, que é o Tony Craig, autor desses textos, e por parte de pai de origem portuguesa. Mas meus avós, por parte de pai, sempre moraram em São Paulo, então meu contato com eles sempre foi intenso, mas não presente no dia a dia, né? Quando a gente ia a São Paulo, enfim. Mas com o Tony era uma presença diária, porque chegou um momento que ele passou a morar em casa. E ele estava muito firme ainda, porque ele faleceu com muita saúde, na verdade. Foi um episódio de uma fraqueza, enfim, uma enfermidade que ele teve e que logo ele nos deixou. Mas até esse momento ele sempre foi muito forte, dirigia, fazia de tudo. E as lembranças que eu tenho dele são muito relacionadas com a questão de frutas, legumes, da alimentação, de fazer o quibe, porque em casa sempre foi meu avô que aprendeu a fazer o quibe. E minha mãe sempre fez os outros pratos. E ele me passou isso. Ele te ensinou a fazer o quibe? Me ensinou a fazer o quibe. Eu fui aprendiz dele, da infância, de fazer partes. Então, por exemplo, eu comecei a moer, enfim, fui aprendendo a fazer o quibe por partes. Até hoje ter essa lembrança que veio dele de produção do quibe naio, assado, frito. E o carinho com relação às frutas e os legumes. Eu aprendi a gostar disso indo com ele às feiras, aprendendo a escolher as frutas, enfim. Eu tenho essa recordação que é muito forte de acompanhá-lo, mesmo até o final da vida dele, daí eu já dirigindo, já com idade, né? A idade madura, podendo levá-lo a fazer as compras nos varejões aí da cidade. Isso é uma recordação que fica para sempre. Legal, é para a vida toda. E isso é melhor ainda que está sendo passado para os outros, esse sentimento muito positivo. Esse daqui é teu avô? Isso, meu bisavô. Seu Na bisavô. verdade, esse é o pai do Tony. É o pai do Tony. Abud e Latif. Latif. São meus bisavós, eles que vieram do Líbano, nasceram lá, e o irmão mais velho do meu avô, que é o Jorge, nasceu no Líbano também. Os outros 8 filhos já nasceram em Piracicaba. Legal. Olha, Vitor Craig, Corte Real, com a gente conversando, trazendo esse sensacional livro. A gente vai falar mais sobre esse livro ainda aqui no programa, mas hoje a gente fez questão de estar registrando esse lançamento na noite do sábado aqui na Sírio-Libanesa, Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, que tem aí a semana que virou mês da cultura árabe e que, entre outras atrações, está trazendo esse lançamento, que eu acho que é um dos momentos mais importantes dessas comemorações todas. Eu fico muito feliz. Obrigado. Parabéns, viu? Sucesso. Valeu. Vamos Todos lá. nós. Prazer em estar aqui com você. E vamos ver mais detalhes aqui do lançamento do livro Alma Libanesa, Coração Piracicabano. Vamos lá.
A Copa do Mundo está chegando e tem muita gente que fala: mas alienação, é Copa, é futebol. Olha, vou dizer uma coisa agora com todo respeito. Com todo respeito. Se você não gosta de futebol, se você não gosta de esporte, se você não gosta de Copa do Mundo, não assista. Não ligue para isso, tá? Mas não venha falar mal, não venha criticar as pessoas, não venha chamar os outros de alienado porque as pessoas gostam de futebol, porque as pessoas vibram com a Copa do Mundo, porque as pessoas têm um clube de futebol que torcem. Isso é importante, isso faz parte da vida das pessoas. E não é só o Brasil não, hein? Campeonato da Inglaterra, campeonato da Itália, campeonato de Portugal, da Alemanha, campeonato do Japão, campeonato da Espanha. Quantos campeonatos que nós estamos tendo acesso através das emissoras de TV por assinatura, e a gente percebe que a paixão de todos esses povos pelo futebol é igual à nossa. Aqui é diferente. Também não é assim não. É igual à nossa. Todo mundo vibra pelo futebol, é claro, países que têm tradição do futebol. E a Copa do Mundo é a expressão máxima dessa maravilhosa empolgação, desse sentimento patriótico que se tem através do país ligado ao futebol. A gente tem orgulho quando o Brasil ganha um campeonato mundial. A gente tem uma certa emoção quando ouve o hino nacional numa competição internacional. Claro, isso é importante, é fundamental. E a gente vai se movimentar e vai se emocionar em mais essa Copa do Mundo com toda certeza. Ainda mais que esse ano nós temos um sentimento diferente, porque lá está o Tite. Lá está um homem que conseguiu fazer uma seleção de novo competitiva, uma seleção vibrante, uma seleção que lembra muito aquelas seleções que marcaram época no futebol brasileiro. Se nós formos ficar falando aqui, a gente vai acabar até lembrando de seleções que maravilharam, que foram fantásticas, mas que não ganharam campeonatos mundiais, como aquela de 82, de Zico, Sócrates, Falcão. Mas é claro que com a experiência e com o amadurecimento dos nossos treinadores, e o Tite faz parte dessa geração de convictos e estudiosos da bola, as coisas vão ser diferentes. O Brasil hoje, no termo futebol, está muito melhor do que aquele Brasil que saiu para disputar as Copas recentes em que ganhou, como foi em 94, como foi em 2002. Estamos fortes, estamos vibrantes. Isso que é bacana, isso que é legal, é acreditar na seleção brasileira, é acreditar num treinador que, como ser humano, não é perfeito, mas tem uma virtude fantástica, a virtude de unir um povo, a virtude de promover uma integralização de um sentimento máximo que é a grandeza do esporte. O esporte que faz amigos, o esporte que faz alegria, que provoca lágrimas, mas o esporte que também, indiscutivelmente, traz uma alegria, um bem para o país, alivia a alma de um povo. E é isso que vai acontecer mais uma vez, tenho certeza disso. Vamos torcer e torcer muito para a seleção brasileira a caminho de mais uma Copa do Mundo. E eu queria dizer aqui mais uma coisa também. No dia 1º de maio, que está se aproximando, é o aniversário da passagem de Ayrton Senna da Silva. As gerações atuais, pessoas aí na faixa dos seus 20 e poucos anos de idade, talvez não conheçam exatamente quem foi Ayrton Senna da Silva. O Senna foi o maior piloto de Fórmula 1 do mundo, para nós que gostamos do Senna. E, do ponto de vista histórico, ele foi o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil. E um dos maiores do mundo. Para nós, foi o maior do mundo, mas, historicamente, os dados mostram que ele tem aí o seu papel, o seu lugar entre os melhores do mundo e o melhor do Brasil. Isso, mais uma vez, vai ser lembrado dia 1º de maio. E eu me lembro exatamente das entrevistas do Ayrton Senna, das mensagens que ele dizia, principalmente de valorização do país e da preocupação que ele sempre teve com toda a sociedade brasileira. Ele dizia que não valia a pena viver bem
numa ilha deserta, cheia de coisas boas, se ao redor havia uma imensidão de gente em um mundo desigual. Por isso é importante lembrar essa data como a data de um mártir que, através de uma ganância dos dirigentes da Fórmula 1, que fizeram manobras totalmente irregulares no seu carro, acabou chegando à morte precocemente. Mas o que fica é a história de um grande ídolo, de um grande brasileiro, que vai ser lembrada mais uma vez no dia 1º de maio. O programa fica por aqui. Fique com a gente, fique com Deus, valeu!